Me leva, Rádio Fema. A sua aventura na estrada passa por aqui. Fema FM. Me leva, me leva, me leva, me leva-me com você. Me leva, me leva, me leva, me leva-me só pra ver. Olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida, você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na Rádio Fema FM, quando são 13 horas e 31 minutos dessa tarde abençoada de quinta-feira. E como eu tenho dito desde os primeiros momentos da manhã, que dia lindo para ser feliz. Aí o pessoal pergunta, mas por que, Eli Rodrigues? É porque é o presente, né? O que a gente tem de mais valioso, é aquilo que se tem de fato, porque o ontem não volta, o amanhã tem a sua dose de incerteza. Então o hoje é que precisa ser vivido com presença. E quinta-feira de Me Leva, a Rádio Fema me deixa ainda mais feliz e grata por esse momento especial, onde a gente fala da base da engrenagem da economia global. Eu digo a gente, porque a Eli jamais está sozinha por aqui no Me Leva. Jamais não, algumas vezes sim, fisicamente, mas ela tem sempre presença marcante aqui. E hoje não poderia ser diferente. Juliana Melé, Prof. Ju, bem-vinda de volta ao Me Leva, minha querida, ao nosso Me Leva. Olá, Eli, olá aos ouvintes, aos internautas, aqueles que nos acompanham. Sempre é muito bom estar aqui. E que bom que nesta quinta eu estou aqui novamente. Presencial. Tu disse, presencial. Coisa boa, né? Amanhã, na quinta-feira que vem, já não sei, né? Mas vamos aproveitar bem hoje. Né? Isso aí. Verdade. E Ju, a gente também está recebendo visitas especiais. Ele, que já fazia tempo que não aparecia por aqui, está de volta. E temos gente passando por aqui, chegando a primeira vez. Tu apresenta para nós? Claro, com toda certeza, né? Os nossos grandes apoiadores aqui, então a Dilson da Embarque Turismo e a Sami, que nós vamos chamar ela assim, depois ela se apresenta. Ela tá estreando, gente, hoje aqui. Eu tenho medo desse povo, Ju, porque chega assim e de repente tá pleiteando a vaga. É mais ou menos o que eu fiz, assim, né? Eu vim aqui falar um pouquinho e hoje já tô aqui junto contigo. Maravilha, maravilha. Mas sintam-se muito bem-vindos aqui nesse espaço que a gente fala, então, de turismo, né? Exatamente. E como grandes apoiadores aí, como a gente sabe, uma empresa sólida aqui da nossa região, sempre desenvolvendo coisas tranquilas. Fiquem bem à vontade, então. Um grande prazer recebê-los aqui. A Dilson, né? Demorou para voltar aqui, né? É que ele anda bastante atarefado, são muitas né? viagens, Muitas né? Adilson, viagens. boa tarde. Pega o microfone aí e saúde os nossos ouvintes, porque eu já tenho, assim, umas perguntas para te fazer, Adilson. Bem-vindo, querido. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Juliana, Sami. A gente agradece e boa tarde também aos rádio ouvintes, né? E a gente agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Demora um pouco, né, para vir estar de novo aí aos ares aí da região, mas sempre que dá um tempinho a gente dá uma escapada aí para conversar com vocês e também para passar as novidades aí da empresa, as programações de viagem, aí tem viagens novas, tá tendo mais outros pacotes que estão sendo elaborados, então para deixar o pessoal bem informado aí para as próximas viagens. Maravilha! E você, Sami, bem-vinda, minha querida Rádio Fema. Que prazer. Olá, ter pessoal, você aqui. tudo bem? Eu sou a Sami, como já me apresentaram também, né? Seguinte, eu faço então a parte comercial dentro da empresa, né? Como você já tinha dito, alguns vídeos, algumas coisas. A gente tá sempre elaborando pacotes novos, né? Assim que salta um pacote, a gente já coloca um vídeo, a gente já coloca algumas coisas também relacionadas ao pacote pro pessoal tá sempre por dentro também. Então já reforça aí o endereço, quem tá navegando, assistindo a gente já pode acessar. Isso aí. Embarque Sempre, né? O nosso site e também o nosso Instagram, que é Embarque Sempre, ou Embarque Turismo também já aparece. Maravilha, maravilha. E eu quero reforçar aqui, antes de passar de novo a bola para vocês, que a gente não está sozinho, jamais, além, claro, de contar com o apoio da Embarque Turismo para falar sobre turismo, para turistar também, visitar os pontos turísticos da nossa região, como a gente já fez edições, né, Jumilé? E a gente conta também com o apoio do Costana Frontier Resort, o primeiro resort do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem matéria hoje sobre isso, vamos repercutir aqui. A gente também agradece a Stephen Pneus, para que lembrar você aí para não sair sem fazer aquela revisão do seu carro, período de férias, todo tempo é tempo, mas nesse período a gente chama a atenção ainda mais para você ficar em dia com os pneus do seu veículo automotor e com o veículo como um todo, né? E também a gente super agradece todos os demais empreendimentos que estão com a gente nessa linda missão de promover conteúdo diferenciada, que acreditam no poder da educação e do conhecimento. Vinícola Fim, também o nosso destino no coração da região missioneira. Prof. Ju,
É isso aí, tudo certo, sim. Não, a gente sempre tem muitas coisas, né? Mas nós vamos deixar os nossos convidados hoje, né? Contar um pouquinho do que está sendo preparado, que está sendo aí anunciado, as novidades, então, do que nós temos, né? Eu falava no início que eu quero saber do Adilson, porque outro dia ele entrou em contato comigo que ele estava lá na minha terra, né? Lá a bagagem que vocês trazem, o time da Embarque, isso é muito importante, né, Adilson? E eu percebo toda essa vivência, né, que vocês têm, não só de antes da Embarque, mas durante também, né? E nesse viajar pelo Brasil e pela América Latina, Adilson, o que tu poderia, assim, de pronto já passar para os nossos ouvintes sobre essa riqueza que pessoalmente tu carrega, né, e que tu transmite através do trabalho da Embarque? Eli, esse ano que passou, né, a gente foi muito abençoado com bastante viagens longas, né? E um destino, até quando eu estava lá, te chamei também, passei pela terra da Eli, pelo estado, pro Piauí, né? Terra natal, nasci em Teresina, no Piauí, a capital, né, do estado, mas claro, toda a minha vivência no Maranhão, né, poucas vivências no Piauí, mas fiquei muito feliz. Essa é a legítima brasileira, né, nasceu no Piauí, morou no Maranhão, depois foi Rondônia e agora está no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. E foi parar em Porto Vera Cruz. Foi parar em Porto Vera Cruz. Verdade, sou viajada, hein? Sim. Olha aí, mas o que achou, mas... A gente teve, no longo da nossa trajetória, passei por várias por empresas que me deram oportunidade em começar. E eu sou um apaixonado pela estrada, sou um apaixonado pelo ônibus, gosto de viajar, gosto do que faço, né? E também passou pessoas pela minha vida que abriu caminhos, que nos ajudou muito a ser e se transformar num profissional que a gente é hoje, né? E então o conhecimento da estrada, de viajar, o rodoviário, eu acho que é uma riqueza imensa, porque tu consegue observar vários pontos, tanto gastronômicos quanto como vivem as pessoas, a cultura, o regionalismo, as tradições, e assim tu vai passando de um estado para o outro. Enquanto eu de Goiânia a Tocantins, né, até Palmas, quando a gente fez o segundo pernoite. Depois de Palmas a gente passou por Imperatriz no Maranhão, fomos até Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Depois a gente cruzou também aí Natal, Piauí, Natal, fomos para Fortaleza, fomos para João Pessoa, fomos para Recife, Maceió, nas Alagoas. Então foi eu tô viajando aqui também. Na realidade de todos os estados nossos, né, a gente cruzou em 17 estados, né, nessa viagem que é o Nordestão. O Nordestão, que é o sonho de muita gente, meu povo. Aí eu vou dar uma acentuada no meu sotaque, né? Porque amo de paixão tudo isso, mas tem muitas localidades do litoral nordestino que eu não conheço ainda. E o nosso sonho de viajar para essas localidades já está sendo alimentado e vai ser realizado sob a bênção de Deus com a Embarque Turismo. Amém. Porque a gente sabe do compromisso que vocês têm, né? E de toda essa bagagem, todo esse carinho que é embutido, né, nessa prestação de serviço. E a gente teve o privilégio, né, de fazer 2 viagens desse porte esse ano. A gente foi com 2 grupos. Um grupo com 22 passageiros, né, e o outro grupo a gente fez com 36 passageiros. Então foi 2 viagens assim por todo o Nordeste que a gente... e por ser 2 viagens, segunda, já que fui, estava semana passada, né? Mês passado, mas não, cada viagem foi uma novidade, única, né? E mas tá louco, quantos quilômetros vocês andaram? Nós andamos nessa viagem do Nordeste 9.000 quilômetros, mais ou menos. E diz, 21 dias de viagem, 21 dias de experiências. E é maravilhoso, é gratificante você viver essa experiência de conhecer pessoas, povo, costumes, de você poder curtir a viagem. É cansativo? Sim, depende do olhar de cada um, mas assim, hoje o ônibus é muito confortável. A gente tem um ônibus cama que a pessoa deita e relaxa. Nós passamos uma noite, a primeira noite
fomos fazer já um pernoite em Goiânia, então foi uma noite no ônibus. Depois, todas as noites, a gente andava de dia, conhecia os locais, aproveitava o que tinha para oferecer, ia viajando e chegando em outros hotéis, outras cidades, com pernoites de apoio até chegar em Barreirinhas. Lá a gente ficou 3 noites, depois 3 noites em Fortaleza, uma noite em Natal, 2 noites em João Pessoa, 3 noites em Recife, 3 noites em Maceió, e aí a gente foi virar mais uma noite para chegar ao Rio de Janeiro, né? Então, isso tudo, as pessoas que nos deram o feedback aí no final da viagem disseram, única palavra, valeu a pena a experiência. E eu já deixo um desafio aqui, um convite para na próxima, pra gente não esquecer, já vou dizer, né? Próximo trazer um passageiro aqui. Mas eu quero aproveitar, porque isso que a Adilson está dizendo, eu tive esse feedback também de algumas pessoas, assim, que disseram justamente isso, né? É impressionante, e aí a gente sabe, obviamente, que a qualidade do serviço oferecido garante isso também, conforto, segurança, tranquilidade, e aí não é porque o Adilson está aqui, mas também, eu sei que ele acompanhou, das pessoas dizendo assim, meu Deus, que carinho, que atendimento, e que ônibus bom de viajar, e que tranquilidade, os lugares todos lindos, maravilhosos, mas assim, são viagens, como o Adilson disse, longas, mas por vezes sim, cansativo, porque tem assim, mas também depende de como a pessoa interpreta isso. Umas pessoas realizadíssimas, assim, uma delas é a Denise lá de Porto Vera Cruz, né, Denise, que é nossa super parceira nossa, que ela disse que foi a melhor viagem que ela fez até hoje. Então tá aí, né, o registro também de pessoas que vão e que gostam, né, e que podem multiplicar e replicar isso para outros, né, e como é bom ouvir as pessoas dizer isso, né, da qualidade do serviço oferecido. E assim, eu friso bastante a questão de viagens. Não é a viagem maior ou qualquer viagem. Se você tiver a oportunidade de se permitir tirar um dia e tiver uma experiência de visitar na região nossa, tem vários e vários lugares bonitos, e a Ju aqui, a experiência nisso, né? Aqui na região toda, ela tenho mexido bastante, ela mexe bastante com o turismo local, e isso nós também amamos, porque isso é uma valorização da nossa região também. Porto Vera Cruz tem vários e vários lugares bonitos, Porto Mauá, toda a costa do Rio Uruguai, Alecrim, minha terra natal, né? Porto Biguá. Porto Biguá, foi lá que eu me criei, né? Também Santa Rosa, Santo Cristo, todas as cidades aqui, Horizontina tem as cabanas legais, enfim, toda a região já fomenta o turismo. Isso só tem a crescer, só tem a acrescentar. A partir que nosso aeroporto também tiver aqui, a gente vai poder fazer não só o turismo emitivo, né, mas trazer o turismo receptivo para nossa região, trazer esse povo lá do Nordeste, o pessoal do Nordeste, o pessoal de São Paulo, o pessoal de toda a região do país e também fora do país, ajudar a divulgar a nossa região, para trazer gente para cá, para conhecer o nosso lugar, o nosso canto, e levar também uma boa impressão dos nossos costumes para outras regiões do país e fora do país. Maravilha. Sami, minha querida, quero te ouvir mais uma vez. Diga aí como é que está sendo esse serviço, essa dedicação, né, esse trabalho de levar todo esse conteúdo em forma, né, de mensagens pelas redes sociais da nossa Embarque Turismo. Conta pra gente. Na verdade, assim, dentro da empresa, cada um tem um papel eficiente, né? Cada um tem um pedacinho dentro da empresa. Então, para funcionar o meu comercial aqui, precisa vir desde o Adilson, né? Desde o Adilson, desde a Karine, agora desde o Rodrigo também. Eles fazem o roteiro, eles costumam colocar também os pacotes de viagem, e aí assim vem a minha parte, então, tá? Que é onde eu elaboro, onde tem vídeos, elaboro roteiros e tudo mais. Essa é a minha parte dentro da Embarque. E o que te levou a querer fazer parte do time da Embarque e tá hoje vivendo isso? Na verdade, tá, eu sempre gostei muito de viajar, nunca tinha me visto dentro do meio de turismo, tá? Ônibus e tudo mais.
porque eu só tinha feito uma viagem ainda com ônibus, que foi a São Paulo, que foi com a VDR, tá? Então, nunca tinha visto essa parte de ônibus mais aprofundada, não. Então, eu trabalhava na academia, na Físicos, né? A maioria das pessoas já conhecem. E aí, eu fazia um horário bem complicado, tá? Que era da 1 da tarde às 10 da noite. Era um horário meio ruim, né? E eu precisava trocar de emprego. Que foi aonde, então, o Gerson veio atrás de mim. No tio do meu pai, que tem a estação do Chopp, né? Eu tava lá fazendo algumas coisas pra ele e o Gerson foi lá procurar uma menina, então, que se encaixasse no padrão de turismo, que fosse fazer essa parte de comercial, né? Essa parte, então. E aí, foi aonde ele me chamou pra uma conversa. Logo de início, eu não tava querendo muito, porque eu era apaixonada no meu trabalho, que era Físicos, né? Que a única coisa, assim, que me deixava nesse meio termo era realmente a questão do horário. Então, o Gerson foi persistindo ali. Então, a gente... É que a Embarque precisava um rostinho bonito no comercial. Olha aí. Te convenceu, então. E aí, então, me convenceu, tá? Aí fiz os 30 dias lá. Cheguei, então... Entrei dentro da empresa e tava somente eu depois que uma menina não quis mais fazer. Até então, eu queria largar o barco, tá? Porque daí eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu vou ficar sozinha aqui dentro, vou fazer tudo sozinha, eu vou virar louca, né? Porque a parte dos roteiros, eu acredito que é bem complexa, tá? Desde a questão de fazer reservas em hotéis ou tudo mais. Entende? Que nem essa do Nordestão, são 21 dias. Então, você imagina quantos hotéis precisa fazer a reserva. Essa responsabilidade é algo muito grande, né, Dilson? Tu vê, né? Tu fazer um trecho e daí tu chegar contando com aquele espaço pra... Né? Pode, se der alguma coisa ali, já complica, né? Exato. Já compromete a experiência, né? Sim, e essa parte fica pra nossa colega Karine, tá? Então, essa parte é ela que cuida tudo. Então, essa parte pra mim era muito complexa, porque essa parte do comercial é a parte que eu amo fazer. Desde questão de vídeo, editar vídeos, editar toda aquela parte, sabe? De roteiros, mas... essa parte era uma parte bem burocrática, assim, que eu não queria pra mim, viu? Aí, então, a Karine retornou, que a Karine já foi, né, da empresa em 2018. E agora ela retornou. E foi ali, eu tava dentro da empresa 2 semanas. E aí, na 3ª semana, ela entrou. Ela retornou. Então, é uma dupla. É uma dupla e agora um trio, né? Um trio muito competente. Já ouvi comentários por aí, ó. Só sucesso é o que a gente deseja pra vocês, tá? Na transmissão dessa experiência. A gente vive a experiência, não é isso? Exatamente. Então, como bem disse aí o Adilson também, gente, eu quero assim, ó. Primeiro, te deixar bem à vontade, Adilson, pra também colocar os planos aí da Embarque pra 2026. Reforçar o convite pro pessoal, né? Que porventura ainda... né, resistam a essa experiência de viajar, de pegar a estrada, né, com todo... de se permitir ir mais longe com a Embarque Turismo, né, mas acima de tudo com todos os diferenciais que a gente precisa no momento de pegar a estrada. Por favor, Adilson. Com certeza, Eli. Como a Sami falou, o ramo do turismo é bem... você tem que ser apaixonado por fazer isso, porque é bem complexo. Veja só, desde um simples passeio, o horário fechar, e daí entra a parte dos que estão conduzindo o ônibus, do que está coordenando a viagem, né? Também ele passou o roteiro por mim, eu fiz o roteiro, a Karine fez a reserva, a Sami fez o comercial, o Rodrigo ajudou a vender, a Sami está vendendo. Aí chega a parte da manutenção do carro, tem o pessoal da garagem, tem o pessoal da limpeza. Então é um conjunto e todo mundo fazendo a sua parte vai somando. Aí chega na parte da execução. A execução também está na estrada, tu não sabe se tem um obstáculo, alguma coisa, uma via trancada, aí que dá algum atraso de 2, 3 horas. Isso é normal acontecer no trânsito, tá em trânsito, né? Exato. E o trânsito é feito de pessoas, e as pessoas são cabíveis a erros, e aí às vezes dá um atraso. Poxa, aí tem toda uma equipe por trás que tá ali auxiliando e organizando para
te dar o suporte, né? E o pessoal da estrada ali que tá, os motoristas, o coordenador, né? Estudando o roteiro, estudando o que passar para as pessoas, porque a gente tem a essência da empresa. Um cliente disse: o sistema é uma coisa muito boa da empresa de vocês. Vocês só não levam as pessoas, vocês levam e tentam mostrar o máximo de cada lugar que você está passando. Então não é só sair daqui e, por exemplo, ir a Aparecida. No meio disso a gente cruza por várias cidades, por vários rios, por vários costumes, por vários estados, né? E passar isso para as pessoas, essa informação, onde está passando, localizar a pessoa dentro da viagem e deixar as pessoas, como que eu vou dizer, confortáveis, né? Esse acolhimento, essa essência é muito importante, né? E isso a gente tem das raízes nossa, lá desde que nós fundamos a empresa. Essa foi a essência, foi essa que alavancou a empresa, e essa é a questão que nós pretendemos e vamos continuar fazendo. Dos roteiros, Juliane, a gente tem vários, né? Tem mais roteiros para sair. Eu trouxe alguns. Um deles é o Nordeste, que a gente falou, o Nordestão, 21 dias de experiências únicas, né? A gente tem o Circuito Inca, que é em 2027, em janeiro de 2027, que é o Peru, né? Que a gente tem... Já falou, já detalhou a riqueza. Esse aí dá um Me Leva inteiro inteirinho só pra gente falar, detalhar, tá? Já bota na pauta aí, Sami. A gente tem o Jalapão, então, que é fantástico. São 6 dias de vivência lá, em todo ali é o Parque Estadual do Jalapão, né? Uma vivência única, com vários fervedouros, né? E daí eu vou matar a curiosidade. Contato direto com a natureza. Contato direto com a natureza. Eu vou contar um pouquinho o que é um fervedouro. De repente as pessoas veem as imagens e não associam. Um fervedouro, e são vários, são 98, se eu não me engano, dentro do Jalapão, que fica em volta de Palmas, que é a capital do Tocantins. Então são vários pontos onde que tem nascente dos rios, de alguns rios, né? E a água vem de uma profundidade com uma força tão tremenda que ela parece que ferve, né? Por isso o nome fervedouro. Não é a temperatura que está fervendo que vai cozinhar a pessoa, não. Não é águas termais, mas ela te deixa assim, uma experiência única, porque você fica sempre flutuando nas piscinas, e são vários, né? São rios, são cachoeiras, são dunas, são passeios são canyons, olha, uma experiência de natureza assim imensa. Para quem quer ter essa coisa que a gente Esse fala aqui em Todo Me Leva, que é um banho de natureza. Banho de natureza, né? Jalapão é um dos destinos. Né? E verdade. assim, a natureza de lá é fantástica, porque são 6 dias lá nesse circuito que você não vê passar. Quando vê, está no último, né? E aquela questão daquela, como é que eu vou falar, de quando a gente era criança, né? Que a gente ia lá na costa do rio, num açude, brincar na água, tomar aquele banho gostoso, aquele pé no chão, aquela coisa de terra, sem o compromisso. Quem vai tirar férias deixa todos os problemas em casa, sem aquele compromisso, aquela pressão do dia a dia. Ali você tem uma experiência de relaxamento fantástica. Eu vivi 6 dias maravilhosos lá, e toda vez que eu vou para lá eu vivo isso intensamente. Circuito Andino, a gente falou no último programa bastante de Bariloche. A gente tem um roteiro muito completo ali, de Bariloche, região sul do Chile também, Bariloche na Argentina, sul do Chile, e o Circuito Andino porque a gente fica pela Cordilheira dos Andes, né? Bariloche, sul do Chile, e depois a gente vai a Santiago do Chile, que são mais ou menos 1.000 quilômetros que dividem as duas cidades, mas é uma planície só, pista duplicada. A gente é um pulinho, como diz o outro, são 12 horas de viagem,
né, para fazer do sul chileno até Santiago. Lá todos os passeios em Santiago do Chile, Vale Nevado, City Tour pela cidade, e depois a gente vem por Mendonça, uma paradinha para curtir uma vinícola, um passeio pela cidade de Mendonça, que é fantástica. Sim. E aí a gente vem embora. São 2 roteiros em um, né? Sim. E com preços muito bem acessíveis. As pessoas podem conferir lá nas nossas páginas. Condições diferenciadas Condições também, né? diferenciadas. Para o orçamento também com se comportar, certeza, né? Com certeza. Maravilha. Adilson, já volto para ti aí pra gente finalizar. Eu quero Ju e também Sami, Adilson, que a gente repercuta aqui uma notícia de hoje do time Costana. Já estava, inclusive, na rede social do Costana Frontier Resort. Eu quero ainda nesse Me Leva destacar aqui para você, porque o Costana, ele recebeu autorização de pesquisa para águas termais. A gente já falou isso aqui. Eu quero um parecer aqui da minha bióloga, consultora ambiental, Ju, minha querida. Costana, primeiro complexo de turismo de alto padrão do Noroeste Gaúcho, atualmente em construção aqui em Novo Machado, compreendendo também Porto Mauá, recebeu essa grande notícia. O empreendimento, então, recebeu da Agência Nacional de Mineração autorização de pesquisa, documento que permite analisar o solo para investigar a existência e o potencial de exploração de águas termais. Mogar Sincac, ele também tem a fala, você pode acessar aí Costana Resort no Instagram, e aí você também acompanha a fala do Mogar, que inclusive vai estar com a gente agora, semana que vem. Temos aqui, vamos bater um papo bem legal com o time Costana, mas já quero o teu comentário, Juliana Melé, acerca dessa grande notícia. Eu acho que é uma grande notícia. Vamos torcer que tenhamos águas termais, né? O Adilson falava um pouquinho, né? Deu exemplo lá do fervedouro que tem, né, nesses locais, que são nascentes de água, que é um pouco diferente, né? Aqui a gente fala de águas termais. O que caracteriza uma água termal? É quando a temperatura dessa água subterrânea, que não é a água, né, a água superficial. Sim. Todo rio é proveniente de uma água subterrânea, né? Uhum. E quando essa água aflora, né, de meio das rochas, ela vai formar, então, os rios, os lagos, né, que é o que a gente chama de nascentes. Sim. Quando a gente tem uma temperatura acima de 35 graus e uma composição química desta água carregada de materiais, de elementos químicos, dependendo da rocha com que essa água passa, a gente vai enquadrar esta água como termal. Tá? Que é o que nós temos aqui, bem próximos até de nós, Machadinho, Piratuba, Iraí, enfim, sim, onde foram descobertos poços. Aqui na nossa região a gente não tem ainda, mesmo que a gente ocupe a água subterrânea direto do aquífero Guarani, com uma temperatura, né? Enfim, ela precisa estar enquadrada dentro desses 2 parâmetros, né? Temperatura e concentração de sais minerais. Né? Então vamos torcer para que tenhamos ali, porque também a gente tem outros atrativos, né? E eu acho que é um empreendimento assim, ó, que vai, né, Deus, como tu disse, nós precisamos trazer gente para cá também, não só levar daqui para lá, mas trazer. Então, nós vamos ter uma movimentação muito significativa aqui na nossa região também com esse empreendimento e que vai favorecer todos nós. Todos os empreendimentos, todas as empresas. Então, vamos ficar aí na torcida. É uma grande notícia, né? Tudo isso precisa estar pautado em cima de autorizações, em cima de licenças ambientais, que é essa que o Costana recebeu agora. Sim. E, claro, existem fases, passos, enfim. Então, vamos ver. Possivelmente, a gente pode encontrar aqui, possivelmente teremos água doce, diferente, por exemplo, de Restinga Seca, né? Que tem, que é o empreendimento que tem ali, que tem água termal salgada, que é bem diferente de água doce, né? Enfim, então... Mas daqui a pouco a gente tem surpresas aí, por isso que se fazem os estudos geológicos para a gente saber que tipo de água que nós temos aqui no nosso subsolo. Então, sem sombra de dúvida, é nós olharmos para nossa região também, para todas as belezas que a gente tem e trabalharmos para esses potenciais, mas tudo sempre com critérios, e é isso que a gente vê o pessoal fazendo na região, a exemplo do que o Costana está fazendo. Um empreendimento licenciado, com tudo que é preciso para edificar, né? Vamos dizer assim, uma atividade, mas tomando todos os cuidados ambientais que a atividade merece, né? Então, vamos falar muito sobre
essas e outros empreendimentos e outras descobertas tantas aí, né, que nós tenhamos na nossa região. Show, show. Gente, olha só, 14 horas, a gente já extrapolando aqui o melhor da tarde, que é a próxima programação. Vamos ver se a Eli Rodrigues não vai tocar nós daqui. Brincadeira. É a Eli Rodrigues que vai Ela daqui a mesmo. pouquinho aqui com o melhor da tarde até às 17 horas. Mas assim, ó, quero começar então aqui o momento de que vocês podem se colocar, dizer um até breve, né? E reforçar algo aí que a Eli não deixou vocês falarem. Começo contigo, Sami, minha querida. Obrigada por ter vindo. Gente, então, eu falei pouquinho hoje porque é a primeira vez. Eu ainda tô um pouco tímida, viu? Mas quando eu voltar, eu volto com novidades, tá bom? Show de Muito bola, obrigada pelo convite e até breve. Valeu, até breve. Adilson, meu querido, que alegria ter te recebido aqui, tá? Tu tá em casa sempre. Por favor, fica à vontade para finalizar. Então, obrigado, Eli, obrigado, Ju, pelo convite. Agradecer aí aos ouvintes também. Agradecer todos os nossos colaboradores, nossos colegas, sócios aí que estão na luta, estão na estrada também hoje. Os 2 ônibus estão viajando. Um está em Aparecida, o outro está em Curitiba, né? Vamos até a Ilha do Mel. E ficamos aí à disposição para um próximo convite, né? Mas com aí para trazer as novidades. Não pode aí. demorar tanto. Não pode, não. Esse ano 2026 vão vir mais seguidos. Vão vir né? mais vezes Tá aí. encarregado da agenda aí. Então tá, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu, Adilson, muito obrigada. Então, Ju, minha querida, até a próxima. Até a próxima quinta, né? Como a gente sempre disse, se Deus assim quiser, e não tem por que ele não queira, né? Eu copiei do Rafa de Oliveira. E aí ela me contou isso, eu sempre digo aqui, né? Não vejam, a gente não vê motivo para que Deus, essa força, não nos permita estar de novo, porque é tão estar bom, de né? novo aqui, né? Então, mas obrigada, como sempre, né, Eli, pelo espaço, pelas conversas boas e trazer sempre as novidades, né? E a gente tá aí. Só posso aproveitar bem rapidinho. Gente, 3 vaguinhas lá para aquela semana da criançada, né? Quem não acessou ainda as minhas redes sociais, né? Tá quase fechando. Então, a programação aí da criançada de 26 a 30 não tá perca, espetacular. A ideia do Terraço Grill já tava assim, ó, nossa, né, meu, e ela e tantas mães. Isso, tantas mães, né? Isso aí, o Rafinha já tá lá inscrito, E também de 26 a 30, a partir de 6 anos, de 6 a 11 anos, tá? Uma semana aí de conexão. Vamos tirar a criançada da tela, das telas de um modo geral. É legal, também jogo, mas assim, ó, ter mais contato com a natureza, aproveitar esse período de férias para se reconectar com a nossa essência, Mãe Terra, é essa oportunidade que a Ju está oferecendo de forma brilhante, uma agenda assim, ó, linda, uma semana para que eles se fortaleçam pro ano letivo. Pro ano letivo que tá chegando. Né, para toda a vida, é para toda a vida isso. E a família toda, então, no dia 31, lá em Porto Veracruz, na Trilha da Lua Cheia, Trilha da Pizza e Trilha com a Gil. Aê, dado o recado então, meu povo, Me Leva a Rádio Fema vai ficando por aqui, a sua aventura na estrada passa por aqui pela 106.3. A gente vai se despedindo aqui das redes sociais, do nosso ao vivo pelo Facebook e demais, a qualquer tempo que você estiver aí nos vendo. Beijo no teu coração, abraço, fica por aqui, se conecta com a gente, porque a tarde tá só começando, cheinha de possibilidades, e a Rádio Fema é a sua parceira, te levando as melhores energias nessa tarde linda. Vem com a gente e até o próximo Me Leva! Vamos todo mundo junto hoje dizer isso? Vamos lá. Até o próximo Me Leva! Tchau, tchau, gente! Vamos que vamos!